Não sei se vai aparecer na imagem, mas a placa do carro. E aí? Só que, e aí eu pergunto pro dono do carro, né? Com o farol, com a lanterna traseira apagada. E aí, você vai acelerar ou não vai? Você vai pra algum lugar ou não vai? Mandou eu passar, eu passo, né? Até porque aqui pode. Faixa com pontilhada. Trânsitos de lá. Olha, fala Lambaria, minha cidade. Mas eu tô na estrada, né? Então é trânsitos do Brasil. Trânsitos de Minas ou do Brasil, sei lá. Comum demais esse tipo de situação nas estradas brasileiras, né? De carros em péssima situação, péssima condição, porque é muito cara a manutenção, mas é muito fácil de comprar o carro e parcelar em 589 milhões de vezes, porque o governo facilita a compra para a pessoa de baixa renda poder comprar o carro e falar que o governo é amigo do povo, falar que o governo ajuda, que graças ao governo o pobre pode comprar um carro e tal, mas não tem dinheiro para pagar, né? Aí fica devendo as prestações, paga o valor de 3 carros em vez de pagar o valor de um só, porque o governo também olha o lado das empresas e para que as empresas vendam, né, os carros em 589 milhões de prestações, o governo garante, né, que a empresa vai receber, e garante através da redução de impostos e acordos que o governo faz com a empresa para a empresa vender o carro parcelado para o pobre, né, e aí o Brasil segue, né, até porque os políticos não usam as estradas, né. Os políticos só viajam de avião particular, de helicóptero particular, tudo pago com o dinheiro dos impostos, com o dinheiro das prestações, né, que os pobres pagam no carrinho dele, pagam no combustível, pagam nas coisas e tal, né, os impostos em cima do valor do carro, impostos em cima do valor do combustível, das peças do carro, etc e tal, impostos que a fábrica paga e tudo mais, aí o governo usa esse dinheiro para pagar o avião particular, o piloto particular, o segurança armado, o carro importado, 0 bala, blindado, com motorista particular, para os políticos, né, para eles poderem se deslocar da casa deles para o local de trabalho deles, né, porque os políticos são mais importantes do que o povo. As pessoas que trabalham nos 3 poderes são muito mais importantes do que as pessoas comuns que trabalham e pagam impostos e tem que usar o serviço público, né, o transporte público, que essa seria a solução para o Brasil, né? Fazer com que todos que trabalham nos 3 poderes sejam obrigados a usar o transporte público para ir de casa para o trabalho, igual quem trabalha e paga impostos faz, né? Fazer todos que trabalham nos 3 poderes serem obrigados a usar o SUS e o postinho de saúde mais perto da casa dele, de acordo com o endereço de residência, né? Igual quem trabalha e paga impostos faz. Fazer todos que trabalham nos 3 poderes serem obrigados a matricularem os filhos nas escolas e faculdades públicas, igual quem trabalha e paga impostos faz. Mas aí, inclusive, falando de faculdade, né, tem o FIES, esses negócios que o governo paga pro pobre estudar, até parece que o governo paga mesmo pro pobre estudar, né? Mas na verdade, se você for ver, o pobre fica devendo pro governo. O pobre tem que pagar pro governo depois que se forma para poder trabalhar, né? Porque senão o pobre não consegue trabalhar, porque o pobre fica devendo pro governo, tem que pagar pro governo, porque o governo empresta o valor das faculdades pro pobre. Ele não dá, ele empresta e cobra com juros, e bem caros. Mas a ilusão segue aí, né? A mídia segue aí iludindo o pobre, fingindo que o governo tem amores pelo pobre, né? Que o governo trabalha em prol dos pobres, sendo que na verdade qualquer governo, qualquer partido que seja, qualquer candidato que esteja na presidência, no governador do estado, na prefeitura da cidade, deputado, senador, etc e tal, eles têm que trabalhar para todos, independente da classe social, independente se é rico, pobre, classe média, independente se é branco ou negro, independente se é hétero ou homo, independente se é homem ou mulher, se é nortista ou sulista, independente da religião, independente de quem a pessoa votou, o governo trabalha para todos, não tem distinção. Mas a ilusão, né, da política, a ilusão que eles criam da democracia, né, que começa nas primeiras 4 letras, né, demo. A ilusão da democracia é que o governo trabalha para alguma classe específica, para poder ganhar o voto dessa classe específica. Até porque, se a gente parar para pensar, né, a gente sabe ao longo da história, o mal não vem de braços. E o mal não vem de braços fechados, de punhos cerrados. O mal não vem falando
bravo, espravejando, despejando ódio. O mal não veio falando de ódio, de raiva, de que vai fuder, de que vai roubar, de que vai fazer isso, vai fazer aquilo. O mal chega como? De beijos e abraços, chega falando de amor, chega falando das coisas boas, né? Porque senão o mal não consegue prosperar, né? O mal tenta enganar as pessoas e não falar as reais intenções. Então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui!